Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz aqui na sua TV União. Para nós é uma alegria muito grande, querido, poder chegar até você neste encontro que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, trazendo sempre para você uma palavra da parte de Deus, uma palavra de fé, de esperança, de alegria para o seu coração. E trazendo também as informações da nossa igreja. Você já sabe, a nossa igreja fica na Avenida Jerônimo Câmara 1080, ali no bairro de Nazaré, um endereço fácil, um prédio extremamente confortável e um amplo estacionamento para o seu conforto. Vá participar conosco todo domingo a partir das 9h30. Temos a Escola Bíblica Dominical, estamos estudando a lição do trimestre sobre o tabernáculo. Eu quero convidar a você e toda a sua família para estar conosco, não é? E à noite, a partir das 18h30, nós temos o nosso grande culto de celebração, culto para toda a família, onde ali estamos reunidos para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Na semana, queridos, nós temos trabalho durante todo o dia da terça-feira, que é o círculo de oração. Na quarta-feira temos culto de doutrina, a partir das 19h30. Da mesma forma, na sexta-feira, um culto de oração. E no sábado, a partir das 9h30, o círculo de oração da juventude. Você tem um amplo programa, uma ampla programação para participar, não só na nossa sede, mas em todas as nossas congregações espalhadas no interior do nosso estado, no estado vizinho da Paraíba e também em diversos bairros da nossa capital. Nos acompanhe a programação do 7º aniversário da nossa igreja. A paz do Senhor, tudo bem? O 7º ano de atuação da ADEPAZ aqui no estado será comemorado no Centro de Convenções. Lá teremos a participação de um coral com 150 vozes e uma orquestra com mais de 40 instrumentos. 21 congregações estarão envolvidas e também teremos participação de lideranças a nível nacional, com uma programação toda especial para você. Participe, venha fazer parte desse momento de fé, alegria e comunhão. Muito bem, está aí a nossa programação, queridos. E aqui conosco, os nossos pastores, pastor Arnaldo Oliveira e também o pastor Williams Rodrigues, eles que são diretores da nossa Escola Bíblica Dominical e que ontem já estiveram conosco debatendo aqui, comentando esta lição tão rica e que hoje mais uma vez estarão aqui trazendo subsídio para que você possa compartilhar na sua classe no próximo domingo. Pastor Arnaldo, mais uma vez aqui estamos para participar deste programa abençoado aqui, comentando essa lição. Não é, Pai do Senhor? É verdade. A paz do Senhor, pastor Eliseu, a paz do Senhor, pastor William, e o nosso boa noite a todos nossos irmãos e amigos, que dá-nos a alegria da sua audiência. E esperamos que mais uma vez o Senhor esteja conosco aqui falando aos nossos corações. Glória a Deus. Pastor William, mais uma vez estamos aqui para comentar esta lição rica para o nosso crescimento espiritual. Verdade, pastor. Pai do Senhor, Amém. Pai do Senhor, pastor Arnaldo. Que alegria estarmos aqui para, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos que estão sempre nos assistindo, assim cremos, que Deus possa, através desta palavra, abençoar a sua vida, a sua casa, em Cristo Jesus. Muito bem, nós estamos estudando a lição de número 2, que vai ser ensinada no próximo domingo, que tem como título Os Artesãos do Tabernáculo. O texto áureo diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12 e verso de número 11.
E a verdade prática nos diz: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. A nossa lição, querido, está baseada lá no capítulo 31 do livro de Êxodo, do verso 1 até o verso de número 11. E ontem nós comentamos aqui um pouco sobre a chamada específica de 2 homens, não é? E falamos aqui sobre Bezaliel e também a Oliabe. E aí, pastor Arnaldo, para iniciar o programa de hoje, nós podíamos, já que comentamos ontem um pouco sobre esses 2 homens, que lições estes homens deixam para nós, né, nos dias atuais? É verdade. Uma pergunta muito importante, porque quando nós meditamos como isso pode se aplicar às nossas vidas hoje, né? Que eles se destacaram, né? Desde a sua meninice, aprendeu o ofício de joalheiro com seu avô, como já foi citado aqui, mas eles viveram muito tempo no Egito, no anonimato, não era reconhecido a sua profissão, o seu trabalho, porque lá eles trabalhavam no trabalho de escravos, eles sofriam muito. A referência sobre o Bezaliel não se referia ele como um artifício, mas como um trabalhador braçal, serviço de escravo. Eles faziam certamente tijolos, como já foi falado no programa passado aqui, que ele construía, fazia cidades, isso tudo. Mas no destaque nós estamos vendo aqui agora, aquilo era coisa do passado. Ele foi chamado e capacitado por Deus, cheio do Espírito, para desenvolver uma obra de arte e construir o tabernáculo para a morada, a habitação daquele que criou todas as coisas no mundo. Então era coisa muito importante. E no destaque ali os objetos, como por exemplo a arca, né, que era uma coisa que se destacava. Por que não dizer também ali aquela obra de ouro batido, daqueles querubins, tudo aquilo se destacavam, e quem sabe poderia deixar aqueles homens vaidosos, poderia ficar vaidoso. Mas nós observamos, pastor Eliseu, que eles fez um trabalho tão importante para um Deus tão importante que é o nosso Deus. No entanto, não se destacou, porque se imagina hoje, se nós tivéssemos esse trabalho que Bezaliel construiu, aqueles querubins, aí estaria certamente nos melhores museus do mundo, com o seu nome aí em destaque. Mas o que aconteceu que quando eles fizeram esse trabalho, e o tabernáculo estava pronto, e colocou lá no lugar santo dos santos, nem ele mesmo tinha acesso mais àquela obra que eles construíram. E o que nos ensina isso? Será que não recebendo o elogio dos de fora, isso lhe vinha entristecer o seu coração, ficar abatido? Não, certamente, porque o que mais alegrou o seu coração, certamente, foi a confirmação, a aceitação do seu trabalho por Deus. Porque ele foi escolhido por Deus, foi capacitado por Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele, e toda a glória era para o Senhor. E aí, quando eles ficavam naquela expectativa, pronto, terminamos o trabalho, colocou a arca no lugar santo dos santos, os querubins, aquela obra perfeita, certamente eles ficavam numa expectativa: será que Deus vai receber? Será que Ele vai aceitar? O meu trabalho vai ser aprovado? Pastor Eliseu, e agora, quando mostra aquela nuvem que desce lá do Monte Sinai e cobre todo o tabernáculo e enche todo aquele tabernáculo da glória de Deus, onde estavam esses 2 homens? Como ele estava certamente de joelho, adorando ao Senhor e agradecendo o Senhor: tu recebeste o meu trabalho, foi aceito o meu trabalho. É essa lição que nós temos de humildade, de simplicidade, de um homem que sabia que estava fazendo uma grande obra, porém para um grande Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa lição que nós aprendemos. Glória a Deus, que a gente, né, pastor, tire
lições para nós. Nós Verdade. estamos aqui e o ensinamento da palavra de Deus é nesta perspectiva. Ficou tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, já dizia Paulo. Não é muito importante esta colocação que o pastor fez, o pastor Arnaldo fez, porque nós não temos razão nenhuma, querido, de nos orgulharmos, de nos envaidecermos, não é? De achar que somos melhores, que temos mais condição. Não. Deus, quando disse a Moisés, olha, eu escolhi a Bezaliel, mas enchi do Espírito de Deus. Se Deus retira esse Espírito, ele era um homem comum, tanto quanto o outro, entendeu? É verdade. Isso é muito importante que seja colocado na sua classe no próximo domingo, querido, porque muitas vezes as pessoas, pastor William, elas se acham, não é? Que por ser usado em um dom, ou por ter uma habilidade, um talento, ela se considera superior à outra, e isso é algo muito perigoso, porque leva as pessoas à vaidade, à prepotência, à soberba, o orgulho, e isso só traz prejuízo. Mas pastor William, olha, é muito interessante essa colocação, porque não é preciso ter satisfação sem ter reconhecimento dos outros, não é? É preciso você ter satisfação, amado, porque você está consciente, pastor, não é? Que você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Primeiro, você não está fazendo para o homem, depois a capacidade é de Deus na sua vida. E aí, pastor, a gente pode comentar um pouco sobre esse aspecto aí, não é? É verdade, pastor Eliseu. É um ponto importante que o professor da escola dominical pode trazer para a sua classe. Bezaleel e Aholiabe, eles eram homens desconhecidos, né? Eram homens que não tinham assim os seus nomes citados até então em toda a narrativa da caminhada do povo de Israel até aquele momento no deserto. Eram homens que parece que surgem nos textos bíblicos, me parece que em 2 capítulos, mais ou menos, e depois não se fala mais, né? E nós podemos puxar, sim, essa questão de nós buscarmos a glória apenas do Senhor, né? É preciso ter satisfação, mesmo sem ter o reconhecimento de outras pessoas. Mostra sinceridade na obra, né? Mostra sinceridade na obra. Existem pessoas que buscam aplausos, existem pessoas abraçando muitas coisas dentro da igreja para serem vistas, né? E nós sabemos que no dia do Senhor, as obras nossas, todas as nossas obras serão passadas pelo fogo, serão provadas pelo fogo, e as obras de palha, né, serão queimadas, não haverá galardão para esse tipo de obra, e apenas as obras de ouro, né, as obras preciosas, enfim, seremos todos provados. É interessante aqui esses homens eles foram escravos no Egito, e provavelmente eles perderam a conta de quantos tijolos eles fabricaram naquele lugar, né? E agora eles se tornaram artesãos da mais alta qualidade. Por quê? Porque foram capacitados por Deus, escolhidos pelo Senhor, capacitados pelo Espírito do Senhor para liderar a construção daquele maravilhoso tabernáculo, né? Mas é interessante que poucos veriam aquele impressionante trabalho que eles iam fazer. Poucas pessoas, né? E existem pessoas que ficam frustradas pela falta do reconhecimento, pela falta do elogio. E a pergunta que a gente pode deixar aqui
nesta noite, faz diferença quem observa o seu trabalho? Faz diferença? Porque Deus não quer que nós nos comportemos dessa forma ao realizarmos a sua obra. Alguns itens que esses homens fizeram eram verdadeiras obras-primas. Os querubins, por exemplo, de ouro, que ficavam sobre a arca do pacto, o escritor aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 9 e versículo 5, ele descreve como algo glorioso, não é? Se fosse hoje encontrados esses objetos feitos por Bezaleel e por Aholiabe, mereciam com certeza, queridos, ser observados, exibidos nos grandes museus deste mundo. Obra-prima, veio da mente de Deus. Ninguém arquitetou isso, não se copiou, homem nenhum desenhou de si mesmo. O próprio Deus desenha mostra para Moisés, para que aqueles homens venham realizar aquelas obras. Então, interessante é que poucas pessoas iriam contemplar a beleza daquelas obras, né? Como os querubins, que, repito, eles ficavam no Santíssimo Lugar. E eles só iriam ser vistos, de novo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 6 e 7, ele vai dizer que aqueles querubins, aqueles materiais no Santíssimo Lugar, eles só seriam vistos pelo sumo sacerdote uma vez ao ano, quando eles iam fazer o sacrifício no dia da expiação pelos pecados de todo Israel, né? Então, nós, como servo de Deus, nós precisamos, queridos, sentir essa satisfação em fazer a vontade de Deus e de ter apenas a sua aprovação. Se for da vontade de Deus recebermos aplausos de alguém, de sermos vistos por alguém, deixa que o Senhor faça, deixa que Deus, Ele realiza as coisas. Deus, Ele faz de um modo perfeito, de um modo bonito, que você não vai precisar mostrar-se para ninguém. Deus vai fazer acontecer a coisa do jeito perfeito. Nos dias de Jesus, era comum, por exemplo, os líderes religiosos fazerem orações para impressionar as multidões. Oravam em praças públicas para que todos viessem vê-los, observar suas lindas orações, né? Orações, vamos dizer assim, que eles achavam perfeitas diante de Deus. Mas Jesus, o que Ele nos ensinou ali? Jesus nos incentivou a uma atitude secreta com o Pai, né? A orar com sinceridade, sem nenhum desejo de ser elogiado pelas pessoas, principalmente em público, as pessoas que estão ao nosso redor. Veja aí Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, o próprio Jesus declara: teu Pai, que olha em secreto, te pagará, ou te recompensará. Meu irmão, Deus olha em secreto. O importante é esse reconhecimento, o reconhecimento de Deus e não dos outros. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Jesus e não a nós mesmos. 2 Pedro, capítulo 3, no verso 18, diz assim: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos fazer de tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Ele é um Deus que recompensa a todos quanto trabalham para Ele em oculto ou até mesmo diante das pessoas, mas que a gente traga sempre a glória, leve sempre para Deus a glória, seja para Ele. Aleluia! Olha, queridos, nós estamos aqui estudando a lição de número 2 para o próximo domingo e estudando o chamado, mais especificamente desses dois homens, e que lições tão grandes eles têm trazido para nós, não é? E pastor Arnaldo, a gente podia destacar aqui algumas virtudes, não é, desses homens que foram chamados para esta obra de artesãos, não é?
de forma assim tão especial, tão específica, Deus chama Abraão, diz: eu escolhi, fui eu que escolhi e enchi do meu espírito, né, do Espírito de Deus. Não é? A gente podia destacar aí alguma virtude, não é, destes homens que sirvam também para o nosso aprendizado? Perfeito, perfeito. Podemos destacar várias virtudes, mas vamos destacar pelo menos duas: humildade, né? E submissão, né? Saber, às vezes nós cantamos aí um hino muito conhecido, né? Que a nuvem cobre, e que eu não preciso ser reconhecido por alguém, né? E que a nuvem esconde, mas João já falava isso: importa que ele cresça e eu desapareça. Muitas das vezes o versículo que foi citado aí em Mateus, Jesus Cristo falando sobre essa perspectiva: quando orares, não seja como os hipócritas, né? O hipócrita fazia questão de aparecer e dizer, e ainda apontava assim: Senhor, jejum, eu faço isso, eu faço aquilo. Então tem pessoas que estão realmente trabalhando e esperando um elogio, porque o elogio é algo que parece que massageia o seu ego, aquilo faz parte da sua estrutura emocional. Se não tiver um reconhecimento humano, ele estará fadado a uma derrota. Então, mas nós vemos aí que isso se aplica não somente à oração, quando o Senhor diz que vem em secreto, aplica-se também ao nosso serviço. Quando você está numa secretaria da igreja, preenchendo um recibo, preenchendo um documento, ninguém está lhe vendo, mas você está fazendo a obra do Senhor. Quando às vezes o pastor Eliseu cita que aquele irmão que está guardando lá no estacionamento, está fazendo um trabalho, ninguém está vendo ele, mas ele está fazendo para o Senhor. Aquele irmão, aquela irmã que chegou mais cedo, passou o pano no chão, passou o pano nos bancos, ninguém viu quem foi, você sentou ali, mas ele fez para o Senhor. O nome dele não precisa aparecer em destaque. Hoje em dia, existem muitos aqueles que querem seu nome aí nos outdoors, né? Ele quer aparecer até mais do que Jesus, é o nome deles, é estampado, e quando vai dar um testemunho e começa a dizer que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e se esquece que tudo isso acontece, como disse o pastor Eliseu aqui, se o Espírito de Deus não for com ele, não tem nada. Não é nada, entendeu? Então nós aprendemos com esses homens a humildade e a submissão. Ele disse: faça tudo de acordo conforme foi escrito. Não pode fazer nem mais e nem menos. Você não pode fazer além daquilo que Deus mandou fazer, e ele procurou fazer com critério. Olha, pastor Eliseu, uma coisa interessante, é porque éramos artistas, entendeu? Eram artistas, e o artista é aquele que consegue passar o que alguém criou. Vamos supor, vamos pensar na música. Quando alguém escreve uma música, o profissional, o músico que vai tocar, ele tem que interpretar de acordo com aquilo que o autor escreveu. Esse é um verdadeiro artista. Ele é artista porque o músico é um artista porque ele vê um passarinho cantando e ele consegue transferir aquela música para o papel, e depois que ele bota para o papel, ele leva para um profissional, um artista tocar, e ali sair aquele mesmo som que ele ouviu, que ele escreveu. E assim foi aqui o caso de Bezaliel. Estava tudo escrito. Imagina se ele pegasse tudo aquilo e fizesse diferente daquilo que Deus estabeleceu. Então ele fez e esperou a resposta de Deus. Qual foi a resposta? A aprovação. Na sua humildade, e como disse o pastor William, que me antecedeu, que o nome dele não apareceu mais. O nome dele não saiu estampado por aí, não destacando na história, não. Foi só naquele momento. E como disse, onde estava Bezaliel e o seu companheiro na hora que a glória de Deus desceu, que toda a nação estava de joelho ali adorando a Deus, e Deus se revela com a sua glória. O apóstolo Paulo chamou daquele trabalho um trabalho glorioso, fala de glória de Deus. Então, tudo seja para a glória de Deus. Vamos fazer a obra, mas a obra com humildade, entendeu? Sabendo que tudo
é transferido para aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O livro de Judas, ele termina dessa maneira: ao único Deus, Salvador nosso, por Cristo Jesus, seja a honra, a glória, o domínio, o poder, antes dos séculos, agora e para todo sempre, porque Deus é quem é Criador de todas as coisas. Né? Amém. Glória a Deus. Olha, a hora passou. Foi embora. Foi embora, pastor. É verdade. Não é? O senhor gostaria de fazer mais aí? Temos aí um minutinho aí para fazer alguma consideração ainda dentro desse aspecto, né? Visto que, via de regra, que todos nós também temos um chamado da parte de Deus para a nossa vida. Né? Temos ainda 2 minutinhos, dá para fazer referência ainda, não é? A nossa lição traz a parábola dos talentos também, não é? Como um referencial, traz o capítulo 12 de Romanos, traz o capítulo 12 de 1 Coríntios, não é? Mostrando os dons que Deus delegou para cada um de nós, não é? É verdade, pastor. Eu queria falar um pouco sobre a parábola dos talentos, porque ela encaixa muito aqui com a nossa lição. Inclusive, a lição cita ela, né? O nosso comentarista cita essa parábola, querendo referir-se à questão da capacitação do obreiro, né? Na igreja, na obra do Senhor. E essa parábola dos talentos, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14 até o 30. Ela é muito interessante porque fala de um senhor que faz uma viagem, né? E ele pega do seu dinheiro e distribui para alguns trabalhadores, né? Aquele senhor representa Jesus. Vou falar bem corrido aqui que a hora está terminando. Representa Jesus, ele distribui aquele dinheiro para que eles possam multiplicá-lo. E ali representa o quê? É Jesus, quando ele volta ao céu, né? E ele diz que vai voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja. E nesse intervalo, lá na descida do Espírito Santo, lá no dia do Pentecostes, os apóstolos receberam dons ministeriais, capacitação do Espírito Santo, como o Espírito Santo vem fazendo até o dia de hoje, capacitando todo aquele que se propõe a fazer a sua obra. Então, Jesus, quando voltar, ele quer requerer de nós, conta, né? verdade, prestação de conta daquilo que ele nos deu. Verdade, né? Então, aliás, o apóstolo Paulo, justamente, no capítulo 3 de 1 Coríntios, fala sobre isso. Né? Verdade, sobre pastor. haverá prestação de contas. Não é? É verdade. Mas, Amém. pastor, aí a lição aí é muito embora. especial e é muito extensa, tem muito material, mas eu quero convidar a você para participar da nossa escola bíblica dominical. E se você não congrega-se conosco, mas qualquer outra congregação, participe da escola bíblica dominical. É especial, você vai crescer espiritualmente, tá bom? Olha, quero lhe convidar para visitar uma das nossas congregações, nos mais diversos bairros da nossa capital, no interior do nosso estado, do estado vizinho da Paraíba, não é? E dizer a você que lá estamos de braços abertos para receber a você. Quero agradecer aqui também, pastor Arnaldo. Amém. Obrigado, pastor Alegria. Arnaldo. Estamos aqui, né? Na próxima semana estamos de É volta, verdade. pastor William também, não é? Amém, pastor. Se Glória Deus a Amém. quiser. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa.